Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Eu vou pegar uma das minhas paixões, que dá pra ver aqui, tô aqui com uma pecinha dele aqui, que é o videogame. E eu vou explicar um pouco qual a importância desses joypads para o videogame. A gente vai começar aqui com o classicão, que é o joypad, né? O joystick da Atari. Inclusive, eu tenho um aqui que chama Flashback, que tem os joysticks, né? Que ele já vem mais bonitinho, só que esse daqui é Bluetooth, ou seja, ele é wireless. Muito legal esse daqui, né? Ele copia bastante os videogames, né? Inclusive dá até para colocar o joystick aqui, ó. Tá vendo? É muito legal isso daqui. Vem com os dois aqui bonitinho, né? Esse aqui, ó, é mais legal ainda, que ele é cheio de botãozinho, tá vendo? Esse aqui é o joypad do Flashback que vem. Bom, então a gente vai falar sobre esse cara aqui. Então, não se esqueça de dar joinha no canal, que isso é muito importante pra gente. Aperte o sininho para receber mais notificação e roda a vinheta. Por que, né, o joystick? Porque eu vou começar a discutir com uma coisa que eu gosto tanto, falando sobre os joysticks. A gente vai começar aqui com o do Atari, depois eu prometo que a gente vai fazendo com outros, se vocês gostarem do formato, vou fazendo com outros, explicando um pouco mais o que são isso daqui. Mas é importante, antes de começar a falar um pouco sobre isso, falar sobre a importância de um joystick. O videogame, ele é considerado sim uma forma de arte, tá? Ele é considerado a 11ª forma de arte, assim como a pintura, a fotografia, a escultura. Por que ele é considerado uma forma de arte? Porque ele passa expressão, porque ele passa sentimento, porque você tem a relação dele e ele te comunica coisas. O principal ponto da arte é fazer você refletir sobre. A questão do videogame, ele é considerado uma forma de arte, é que ele é a grande primeira forma de arte interativa. Ou seja, as minhas ações estão diretamente relacionadas com o que está acontecendo na tela. Eu sou responsável pelas ações da tela. Eu sou responsável por aquele personagem, aquele objeto que eu estou controlando. Ou seja, se eu erro, se eu vou para o lado ao contrário, se eu faço coisas erradas, a culpa ou a interação é diretamente minha. A gente costuma xingar o bonequinho, mas na verdade a culpa é nossa. E qual é a nossa relação com o videogame? É o joystick. O joystick é a principal ponta desse lado para poder fazer a relação, as coisas acontecerem no videogame. Se você simplesmente não mexe nele, não acontece nada. Ele é a forma para você dar continuidade e andamento nas histórias. Jogos que você passa aí 4 horas são jogos curtos demais, né? Para relação, são muito curtinhos, principalmente hoje em dia. Né? Você tem jogos que você pode demorar mais de 100 horas para completar ele, 170 horas para completar ele. Né? Uma média interessante hoje em dia está sendo em torno de 24, 30 horas de um gameplay. Só que você também tem um efeito replay, ou seja, quero jogar novamente. Isso pode se dar por vários motivos e é interessante falar sobre isso, porque o videogame ele é uma experiência. E a experiência de você estar colocado em uma ação e você faz a relação dele. Esse objeto, que é o joystick, ele é a principal relação entre eu e a execução, ou eu e essa forma de arte. O joystick da Atari, que eu considero o primeiro grande joystick, né, que realmente começa a ter uma relação muito mais interativa com a pessoa. A gente começa, obviamente, essa história com o telejogo, com o Pong. Né? Aqui no Brasil a gente teve o telejogo da Philco, Ford, mas o Pong, que o Norman Bushland, que aliás é o fundador da Atari, ele fez as máquinas de fliperama do Pong, que você tinha simplesmente duas rodinhas e subia, né, elas. Então, ela era tipo um dimmer, né, um dimer, e você virava, ela ia para um sentido horário ou anti-horário, e você controlava uns pauzinhos, e isso daí batia a bolinha para um lado para o outro, que seria o ping-pong. Eu tenho ainda o telejogo. E aquilo lá foi o grande primeiro videogame que eu entrei em contato. Mas o videogame que realmente mudou a minha vida foi o Atari. Esse daqui, por exemplo, é o refeito da Atari, que ele vem até com uma bordinha, que no caso aqui é begezinha, mas quando eu vinha com o videogame mesmo, que era tudo douradinho, né? Onde você tá vendo o bege. Hoje em dia, a gente olha para ele e acha ele super rudimentar, né? Super confuso, é muito pequeno,
não dá para jogar direito e tal, mas eu vou te dizer, a gente se adaptava bem com ele. E jogava bastante, inclusive Decathlon, que era uma loucura. Quebrava, como eu quebrei controle jogando Decathlon, que tinha um jogo de corrida que você tinha que ficar fazendo assim, ó. Olimpíadas. Era muito legal esse Decathlon. E o que é legal reparar nisso daqui? É a primeira vez que a gente tem aí uma relação de conseguir ter mais de um eixo de controle. Se a gente tinha o eixo ou só subir, descer ou ir para cada lado, né? Quando a gente começou a ver essa questão dos videogames, tinha até alguns joguinhos que usavam os dois controles, usavam esse controle da direita, por exemplo, para bonequinho subir e descer, né? A bolinha quadradinha subir e descer. E esse daqui do lado, para ele ir para um lado e para o outro, então você andava com os dois eixos, né? Esse daqui ele acaba unindo os dois eixos numa alavanca só. Então agora eu não tenho mais as duas mãos ocupadas para você controlar um bonequinho, por exemplo, para ele ocupar ou andar naquele espaço da tela, naquele espaço plano da tela. Agora eu tenho um joypad que faz isso, uma alavanca que permite eu ir para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Em alguns jogos ele até entendia a diagonal, tá? Do jogo. Então eu conseguia ter uma relação com aquele plano de execução, aquele plano que eu olhava que era do videogame, de poder ir para o ponto que eu queria. Então ele é uma grande evolução. E a outra coisa que evoluiu bastante foi o botãozinho. Ver que existe uma cor bem marcada nele. Por quê existe essa cor? Essa cor tem uma relação. Vocês podem ver que vocês estão vendo muito claramente essa cor aqui. Vocês estão vendo muito claramente o botão aqui. O botão na cor vermelha. A gente que trabalha com semiótica sabe que o vermelho chama bastante atenção. Então esse botão era para você, até com uma visão periférica, que é a visão de eu estar jogando, eu conseguir observar onde está esse botão. Então eu consegui clicar ele. Com a visão periférica eu consigo identificar ele porque tem uma cor. Ele tem aqui, no videogame, ele tem essa capinha aqui de silicone, ó. Mas fofinha, na verdade nem silicone, é uma borracha, tá? E aqui tá o controle. Esse controle sempre é lambuzado porque tinha um óleo aqui para segurar melhor, ele fica todo lambuzado. E aqui tava o controle do Atari. Então, isso aqui é uma grande revolução. Hoje em dia, se a gente pega um videogame desse, até eu jogando o próprio Atari aqui, né? Esse aqui, ele manteve a mesma relação, né? É um pouquinho diferente a sensação de jogar, porque aqui ele usa uma placa mais nova, de circuito e tal. Aqui a gente vê que é bem mecânico, a gente tem uns switches aqui enormes, né? Fazem isso, mas tem essa relação. Então é a primeira vez que eu tenho algo que eu consigo realmente segurar na mão e eu tenho as ações que eu tenho nesse botão, né? Então aqui eu dou uma ação para o personagem. Existiam alguns jogos que usavam dois controles. Um exemplo deles, que é um jogo que eu adoro, outro dia mesmo eu resolvi finalizar ele, depois eu percebi quanto ele era complexo para a época, que é o Indiana Jones, né? Os Caçadores da Arca Perdida. Você usava os dois controles. Você usava um controle para o bonequinho e para algumas ações, principalmente ações de tocar, dar tiro, chicotada com esse daqui. E o outro controle, que eu tinha que pegar lá, o outro controle do Atari, então eu deixava os dois ali, né? Um jogo que você precisava dos dois controles, você controlava o menu que tinha embaixo. Então tinha um menuzinho, você controlava, agora eu quero paraquedas, agora eu vou querer o chicote, agora eu vou trocar pela arma, agora eu vou pegar a flautinha. Existiam jogos que para cima você pulava e daí o botão executava outra coisa, e tinha um jogo que era espetacular em relação à jogabilidade, é um dos grandes jogos da geração, que era o Hero. O Hero era um cara que tinha um helicópterozinho assim atrás, né? Então o bonequinho era muito bem feito e era muito legal. O botão funcionava como laser do olho dele, ele era de plataforma, né? Então você ia para o lado ou para o outro, vocês estão vendo aí na imagem. Quando você colocava para baixo, ele acionava uma bombinha, ele largava uma bombinha, você tinha que sair correndo, porque você tinha aí 3 segundos para antes de explodir. E quando você colocava para cima, ele acionava o helicóptero. Então era muito legal, porque teve várias relações e teve que ter inventividade na hora de se criar os jogos. O controle ele é muito bem feitinho, né? Eu gosto da ergonomia dele, eu acho ele muito bacana para a época, ele encaixa legal na mão. Óbvio, não é um videogame que você conseguiria passar horas jogando, até porque os jogos eles não eram de horas, eram de fases, você ficava algum tempo, sei lá, jogos que em 20 minutos você encerrava, né? Pitfall tinha até um contador em cima, né? Você tinha 20 minutos para finalizar o jogo e ele zerava depois de 20 minutos e a sua grande recompensa era ganhar pontos. Nessa época isso também é importante.
Os pontos é que contavam sobre a vitória. Então, quanto mais pontos eu fazia, é que eu falava se eu tinha ido melhor ou não. Ele é o cara, é o fundamento, é o coração da história toda. É nele que eu tomo as decisões e peço para esse personagem fazer as decisões. A questão do desenho, então, ele é trapezoidalzinho, né? Então eu consigo segurar legal com a mão. Ele tem um degrauzinho aqui que dá um gripzinho um pouquinho melhor. Ele tem essa pega que eu consigo controlar. Obviamente, às vezes você tem uma mão muito grande. Isso aqui, como foi projetado inicialmente para as crianças, para a mão de criança isso aqui era ideal. Hoje em dia que os videogames são projetados para mãos maiores, às vezes você pode ter até um videogame, um controle para uma criança menor, um controle para um adulto. A questão da gestalt, né, do objeto. O que é gestalt? A intenção de um desenho. Então, o desenho dele todo e a relação que monta em cima aqui do botão, ele é muito legal porque ele dá continuidade nesse desenho. Tanto que aqui é tudo fosco e aqui é brilhante na peça. Então, ele, inclusive, indica para que lado tem que ficar o botão, né? O botão ele não tem que ficar para cá, ele fica para cá. Ainda assim, ele tem o escrito topzinho aqui para falar, ó, aqui é a parte de cima. O cabo ajuda muito a identificar também que posição que eu vou ficar com esse joystick. No caso desse joystick, eu achei muito legal. Como é que os caras resolveram isso? Não só escrevendo o top para avisar onde é a posição dele, mas colocando também o logotipo, tá? Ele é muito bem feito para a época dele, né? Imaginando que isso daqui tem mais de 30 anos, esse cara. Um chanfruzinho aqui, que é muito legal, que diminui um pouco mais esse volume da peça, porque é uma peça quadradona. Ele tem um apoio bacana na mão, dá para segurar legal na mão e controlar. E aquilo lá que eu falei, esses jogos, ou o videogame, o Atari, ele não era um jogo que você ia ficar horas jogando ele. Você ia passar pouco tempo jogando. Ele realmente era uma diversão durante algum tempo. Né? Eu passava horas, mas mesmo assim, quando eu conto a quantidade de horas que eu passei jogando o Atari e a quantidade de horas que eu passo jogando, por exemplo, PlayStation 4, nossa, acho que um jogo do PlayStation 4 eu fechava uns 15 jogos da Atari. Ele tem inclusive um chanfrinho aqui que eu acho muito interessante, né? Ele é todo chanfradinho aqui, né? Essa volta aqui, ele não é redondinho, ele é chanfradinho, né? Ele é um octógono aqui, né? Então é uma figura de 8 lados, com uma forma cônica, que ajuda muito nessa relação de eu conseguir segurar e posicionar meu dedo. Se isso daqui fosse redondo, provavelmente ele ia escorregar. Então tem isso, tanto que o mais normal era girar isso daqui como um todo, porque essa pecinha podia sair, porque aqui afinal é redondo, e até aqui ó, tem umas engrenagenzinhas para travar. Mas ele era um joystick bem pensadinho, ele não saía girando, eu tinha uma posição. Então ele foi super bem desenhadinho para a época dele. Esse foi o que revolucionou. Não foi do primeiro videogame, o primeiro videogame foi lá o Meganovox, depois teve o Pong, que revolucionou, com também, aí veio para os caseiros, o Pong caseiro e o telejogo no Brasil, tá? Junto com a Philco Ford, mas o Atari foi o primeiro grande videogame que realmente teve um joystick que revolucionou, tá? Ele foi assim, foi uma grande transformação. Existiam algumas ações, né, igual a gente teve aí no PlayStation 1, que veio o videogame do PlayStation, e depois tinha o DualShock, que vinha com dois, né, analógicos lá, tal. Esse aqui também tinha umas versões que amigos que tinham mais dinheiro tinham, que era um mush enorme, assim, que você tinha um botão em cima e outro embaixo. Perguntava, meu, pra que serve o botão de cima e pra que serve de baixo? E às vezes pro jogo servia pra mesma coisa. Tipo, no Enduro eu acelerava aqui ou acelerava aqui, tanto faz. Né? Ele tem uma brincadeira aí do fosco com o brilhante, para dar um brilho interessante, para manter também, não ter muitas colorações, para ficar muito mais fácil de fazer e de produzir. Né? Ele é feito num molde simples, né? Ele tem essa forma aqui trapezoidal, justamente para poder ser feito de uma maneira simples, né? Então eu tenho a tampinha aqui, quando eu desparafuso, que os parafusos estão aqui, inclusive a gente vê eles aqui, né? Tem alguns que são tampados, tá? Ele é para fazer mais fácil a extração, é feito de uma borracha. E uma outra coisa que é muito legal e eu não posso deixar de falar, que o Atari, ele surge numa época onde uma das principais linguagens que a gente tinha era muito da máquina mecânica. O produto, eu senti que ele está fazendo clac, clac, clac. E aqui é muito legal porque isso daqui é um empréstimo, é
uma coisa que foi tirada, inclusive de marchas de carro. Isso aqui lembra bastante, né? Aquelas marchas que tem no carro até hoje, né? Que você tem aquela saia aqui embaixo, que ela é toda flexível para ela dar um acabamento. Então é muito legal, né? Porque ele parece muito essa marcha de carro e tal. Então ele é baseado nessa linguagem, essa linguagem mais dos anos 80, né? Que é a linguagem que está começando a brincar um pouco com as formas quadradas, mas com um pouquinho de arredondado. Tem essa questão, né, de se basear em produtos mecânicos. Quando a gente fala mecânica, é a marcha, né, de um caminhão, a marcha de um carro, e um botão muito característico, né, o botão vermelho, que faz um barulhão mesmo. Ó. Esse aqui era o barulho que ele fazia de verdade. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os outros joysticks, não se esqueça de mandar aí pra gente para falar. Aperte o sininho para receber mais notificações e até a próxima.